Homenagem aos Cavaleiros de Ouro. Mude Aries. O primeiro grande aliado de Sei e seus amigos na batalha sem fim contra as forças do mal. No começo da escalada das 12 casas do Zodíaco, ainda no santuário de Atena, os Cavaleiros de Bronze foram recebidos por Mu na casa de Aries e tiveram suas armaduras sagradas consertadas pelo nobre pupilo de Xion, um dos poucos cavaleiros do panteão que possuem esta habilidade. Assim como seu jovem aprendiz Kiki, Mu possui amplos poderes telecinéticos, ou seja, pode mover os objetos apenas com a força da mente. Desde o início, sabia que a guerra sagrada contra Hades estava próxima de acontecer e que este seria o ápice de sua trilha como Cavaleiro de Ouro. Aldebaran de Touro. O único dos principais cavaleiros nascido no Brasil. Apesar de seu tamanho exagerado, sua técnica não se baseia somente na simples utilização da força bruta. Na verdade, Aldebaran luta utilizando uma poderosa combinação de ataque e defesa, como se fosse uma muralha impossível de ser ultrapassada. Bem-humorado e de coração tão grande quanto sua altura, surpreendeu-se ao ser derrotado pelo pequenino Ceia de Pégaso, que inclusive quebrou o chifre dourado de seu elmo. No fim das contas, Ceia acabou ensinando para Aldebaran uma valiosa lição de humildade. Saga de Gêmeos. Cavaleiro constantemente dividido entre o bem e o mal, exatamente como a constelação que representa. Dominado por sua faceta maligna, acabou assassinando o antigo mestre do santuário e assumindo seu lugar sob a máscara. Assim, empreendeu uma guerra contra Atena e seus protegidos, tornando-se o primeiro grande vilão da série. Ao final, derrotado, implorou perdão para a deusa Atena e encontrou sua verdadeira redenção no início da luta contra Hades, cravando uma adaga dourada no peito de Saori para que ela pudesse viajar ao submundo e enfrentasse pessoalmente o deus da escuridão. É irmão gêmeo de Cânon, que se fez passar pelo general de dragão marinho durante a investida de Poseidon contra os protetores de Atena. Homenagem aos Cavaleiros de Ouro. Máscara da Morte de Câncer. O Cavaleiro de Ouro mais sombrio e macabro da era atual. A casa zodiacal que protege no santuário da deusa Atena parece-se muito com um desolado cemitério com cabeças de pessoas mortas adornando as paredes e o teto, o que assustou os Cavaleiros de Bronze em sua primeira visita. Lutando por seus próprios ideais, tem contato direto com o mundo dos mortos, enviando as almas de suas vítimas para lá de maneira que sejam submetidas a um sofrimento eterno. Protagonizou uma das batalhas mais inesquecíveis e sufocantes da série contra Shiryu de Dragão, mas ao final da passagem dos Cavaleiros pelo inferno de Hades, teve a sua grande chance de se redimir. A Ioria de Leão. Considerado um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro, sua técnica é baseada na concentração e nos disparos de poderosos raios que se propagam à velocidade da luz. Por muito pouco não matou Ceia de Pégaso durante uma luta na escalada das casas zodiacais, quando ainda estava possuído pelo poder do Satã Imperial de Saga, sem controle de suas ações e comportando-se de maneira selvagem e sanguinária. É o irmão mais novo do saudoso Aioros de Sagitário. Shaka de Virgem. Conhecido por sua imensa sabedoria, Shaka é o Cavaleiro de Ouro com o cosmo mais avançado e concentrado. E exatamente por isso, acabou sendo chamado de o Cavaleiro mais próximo de Deus. Quase sempre de olhos fechados e em contato com seu eu interior, o protetor da constelação de Virgem carrega uma imensa espiritualidade que o transforma quase que automaticamente numa espécie de braço direito da deusa Atena. Além disso,
Shaka é também o primeiro cavaleiro que consegue atingir o chamado oitavo sentido, conhecido como Arayashiki. Homenagem aos Cavaleiros de Ouro. Doku de Libra. Um dos poucos sobreviventes da última guerra sagrada contra Hades, ocorrida há 243 anos. Utilizando uma poderosa técnica de nome Misopeta Menos, manteve toda a sua energia da juventude guardada dentro de um corpo idoso e pequeno, quando passou a atender pelo nome de Mestre Ancião e treinou pacientemente na cidade chinesa de Rosan o jovem Shiryu de Dragão. Quando a ameaça de Hades retornou, libertou-se de sua prisão de maneira surpreendente, mostrando sua verdadeira face e vestindo mais uma vez a armadura de ouro de Libra com todas as suas variadas armas do poder. Miro de Escorpião. Arrogante e cheio de si, Miro foi um dos responsáveis pela destruição da ilha de Andrômeda ao lado do cavaleiro Afrodite de Peixes. Sempre tratou os cavaleiros de bronze como seres inferiores e de poder irrelevante, além de não acreditar que Saori Kido fosse mesmo a representação terrena da deusa Atena. Depois de uma cansativa batalha contra Yoga de Cisne, aprendeu a respeitar o poder dos cavaleiros de outros níveis e finalmente entendeu que dentro da doce e frágil Saori estava a deusa à qual prometeu servir por toda a sua vida. Aioros de Sagitário. Irmão mais velho de Aioria, sempre foi fiel aos ideais da deusa Atena. No passado, quando se descobriu que Saori carregava dentro de si a encarnação da deusa Atena, Aioros fugiu do santuário carregando a garota nos braços, enquanto era perseguido pelos pupilos de Saga, que enxergava na pequena menina uma ameaça ao seu domínio. Durante muitos anos, foi considerado pelos outros cavaleiros como uma espécie de traidor, mas acabou sendo o responsável por entregar Saori, ainda bebê, ao seu avô adotivo, o milionário japonês Mitsumasa Kido, que também tomou conta durante muitos anos da própria armadura de Sagitário. Homenagem aos Cavaleiros de Ouro. Shura de Capricórnio. Há muitos anos, o nobre cavaleiro da constelação de Capricórnio recebeu da própria deusa Atena a missão de guardar a lendária espada Excalibur, ato que foi visto como uma prova incontestável da fidelidade de Shura perante sua deusa. No entanto, não percebeu os planos malignos de Saga como o mestre do santuário e passou a segui-lo numa devoção quase cega, sendo inclusive o responsável pela morte de Aioros. Apenas durante a luta contra Shiryu de Dragão é que percebeu que estava do lado errado da moeda e lutando por uma causa pervertida. E às portas da morte, protegeu Shiryu com sua própria armadura, passando todo o poder de Excalibur para o braço do próprio Cavaleiro de Dragão. Camus de Aquário. Camus foi o responsável pelo treinamento do Mestre Cristal e desenvolveu pessoalmente a técnica do pó de diamante, que congela o ar, utilizando-o para atacar o inimigo e que seria passada diretamente para Yoga de Cisne. Quando Camus e Yoga se encontraram na Casa Zodiacal de Aquário, o Cavaleiro de Ouro tentou complementar o treinamento do jovem defensor de Atena ao fazê-lo esquecer seus sentimentos sobre sua mãe, tornando-se um guerreiro frio o suficiente para atingir o zero absoluto. Mesmo sem curvar-se desta forma, Yoga superou o mestre ao atingir o sétimo sentido, utilizando a técnica suprema da execução aurora. Afrodite de Peixes. O cavaleiro mais belo e vaidoso dentre todos os guerreiros dourados, mas cuja beleza se compara igualmente ao tamanho de sua maldade. Na Casa Zodiacal de Peixes, durante a escalada do santuário, encarou o cavaleiro Shun de Andrômeda utilizando suas rosas diabólicas. Quando Shun descobriu que Afrodite foi um dos responsáveis pela destruição da ilha onde foi treinado, e ainda pior,
Teria sido o assassino direto do mestre do Cavaleiro de Andrômeda, o irmão de Ikki viu crescer dentro de si uma energia como nunca havia sentido. Era o seu verdadeiro cosmo. E tamanho poder, alcançando o sétimo sentido, o levaria a derrotar Afrodite de uma vez por todas.